quanto tempo você levou para chegar no nível de dar aula, professora? Então, na verdade, quando eu comecei a dar aula, eu não falava tão bem japonês assim. Eu não entendia tão bem japonês assim. Eu comecei a dar aula como se fosse, como assim, um treinamento de estudante mesmo, sabe? Era num curso que os alunos pagavam muito barato para ter aula, porque quem dava aula não era professor formado, né? Então, eu já comecei a dar aula mesmo antes de eu ser formada professora. Eu comecei a dar aula, acho que 2008? Acho que foi 2008, 2008, 2009, uma coisa assim. E eu comecei a estudar japonês oficialmente em 2005. Então foi aí. Não, acho que eu comecei a dar aula antes. Ah, eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar meus registros, porque agora eu não lembro. Mas eu só sei que eu comecei a dar aula antes de estar assim 100% ó, uau, professora, né? Foi assim uma sorte que eu tive de ter essa experiência já desde antes, né? Mas se você quer ser professor, se você tem vontade de ser professor, se alguém tem vontade de ser professora, eu acho que para você chegar no nível de poder dar aula, você tem que pelo menos dominar o básico para você ensinar o básico. Quanto mais você sabe, melhor, porque quando eu não tinha assim tanta experiência, era muito difícil dar aula, porque todos os alunos perguntam muita coisa, né? Então, se você não tem muita experiência, você não tem como responder bem, né? Você só sabe responder umas fórmulas, né? Você só sabe responder o que está no livro, você sabe? Essas coisas assim. Dá para você já começar a dar aula de básico se você dominar o básico. Porque é só você só ter assim didática para explicar, né? Isso aí também é uma coisa. Mas em relação a nível, quanto mais você souber, melhor. Mas também tem que ter, por exemplo, empatia para entender por que, que a outra pessoa não está entendendo. E muitas vezes isso vem com a experiência, né? É o que acontece. Respondendo essa pergunta aqui, por exemplo, N4 ou N3, eu acho que N3 é bom, né? Para você, porque N3 já é intermediário, então quer dizer que você já dominou o básico do N5 e do N4. N3 não é básico, não, N3 já é intermediário. Deixa eu ver aqui. Eu não estou no Japão, estou no Brasil agora. Deixa eu responder a pergunta da Vitória aqui. A Vitória perguntou, professora, é verdade que aquele negócio de botar podcast japonês enquanto dormir ajuda? Eu acho que não ajuda nada. Eu acho que não presta isso, não. Eu não sei dessas coisas assim de, sei lá, fazer o cérebro, fazer o cérebro pegar, como é que é? Subconsciente, pegar as palavras, lembrar. Eu não sei se essa parada funciona ou não. Eu não perderia o meu tempo, mas eu acho que a gente não é robô para ser programado dessa forma, desse jeito, dormindo. Não vejo sentido nisso, não. Acho que isso é balela. Mas eu acho que você deve ouvir podcasts acordada. Isso com certeza. Em relação ao podcast, eu não sei se eu também perderia o meu tempo ouvindo uma coisa que eu não estou entendendo nada. Então depende do seu nível de japonês. Se o podcast for, sei lá, um podcast para iniciante, se for um podcast para iniciante, beleza. Que tenha algumas coisinhas que você entenda aqui e ali. Se você não entender nada, e se não for nem interessante para você, não perderia meu tempo, não. Mas é que assim, eu, quando eu era adolescente, eu escutava muito as mesmas fitas e via os mesmos animes, né? E isso me fez com que eu decorasse algumas falas, assim, né?
das coisas. Então, quando eu, às vezes, ouvia uma palavra, eu lembrava daquilo que eu tinha escutado. Aí eu ficava, isso significa tal coisa. Tinha uma parada que eu ouvia muito, que era um CD de Sailor Moon, chama Sailor Moon in Another Dream, é o nome. Aí eu ficava ouvindo aquilo, e eu ficava repetindo, tentando entender o que falava, porque eu achava fascinante. Fascinante. O Brandon perguntou até aqui, a anime ajuda também? Sim. Eu achava fascinante a voz falando em japonês. E eu ficava assim, ouvindo. E tinha uma musiquinha tocando no fundo também. E aí, sei lá, eu ouvia Sailor Mercúrio falando assim: Daremo inai yumi, mashiru nasu na. Assim, e a voz delas era tão bonitinha. E eu ficava pensando. E então, quando eu escutei Daremo inai, não tem ninguém, né? Aí, em outro lugar, eu escutei Daremo inai, blá blá blá. Aí eu ficava, ela falou isso ali. E isso cria conexões pra gente. Mas por quê? Porque eu gostava de ouvir aquela parada. Mesmo eu não entendendo nada, eu gostava de ouvir, porque era Sailor Moon, eu gostava de Sailor Moon, eu gostava das personagens e eu gostava da voz delas falando, né? Às vezes, até hoje eu lembro dessas falas assim, é mó legal. Perguntaram aqui, mas tem como aprender japonês dormindo então? Não, não tem. Desculpa, quebrar o seu sonho de aprender japonês dormindo, mas não dá para aprender japonês dormindo. Quem sabe quando a tecnologia evoluir para ser que nem Matrix, eu não sei se vocês viram esse filme, porque esse filme é muito velho. As pessoas da minha idade, eu tenho 34 anos, 34. As pessoas da minha idade, elas têm a tendência de achar que todo mundo viu Matrix. Mas Matrix é um filme muito velho, vamos combinar. Em Matrix, eles enfiavam um treco aqui, né? Um cabo, e aí eles aprendiam, eles transferiam conhecimento do computador para o cérebro. Então eles aprendiam a fazer várias coisas, assim, a lutar karatê, várias coisas assim com transferência enquanto estava dormindo, assim. Assim aí passava. Mas isso não dá para fazer, né? Não dá para fazer, então você não pode aprender japonês dormindo, né? Não dá. A Vitória perguntou se eu vi a abertura das Olimpíadas. Eu vi a abertura das Olimpíadas. Eu gostei, foi legal. Foi bem simples, foi muito solene. Uma amiga minha reclamou que foi chato, que não foi bonito o suficiente. Mas eu fiquei pensando assim, cara, mas não tem clima, né, para ficar fazendo umas festas assim, assim, porque a situação tá tensa ainda, né? Então não dá para ficar, não dá para ficar esfregando festa na cara do mundo, né? Não dá. Então, eu acho que foi bom, foi assim, foi uma cerimônia de protocolo, eles tiveram que fazer, fizeram, homenagearam os atletas, homenagearam o esforço dos atletas que treinaram e lutaram muito para estar nessa Olimpíada. Dá muita pena de imaginar que esse pessoal podia não competir. Teve gente que não conseguiu, que poderia estar na Olimpíada e não conseguiu por causa da situação da pandemia. Então, é uma coisa que foi assim na medida, eu achei. Foi na medida certa, assim, a cerimônia de abertura. Eu vou responder a pergunta do Toca aqui por último, eu já tenho que ir, porque minha aula já vai começar. Ele perguntou: acha que saber inglês ajuda a aprender japonês de certa maneira, por ter muitas palavras como tebro? Eu acho que ajuda sim. Porque assim, se você já sabe inglês, se você vê tebro, você vai associar com table e você vai lembrar que tebro é mesa. Se você não sabe inglês, se você não sabe inglês, você vai ter um problema. Você vai ter que lembrar daquela palavra. Na verdade, não é que você tem um problema, é que você não tem a facilidade de quem sabe, né? Porque aí você vai ter que lembrar como se fosse uma palavra em japonês mesmo, como se fosse assim. Não vai fazer diferença para você, né?
É isso, gente. Eu vou encerrando a live por aqui. Eu tenho que correr para minha aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem não se inscreveu ainda na Oficina do Candi, inscreva-se na Oficina do Candi. Aqui no Instagram é aqui. Eu vou poder fazer, posso fazer aqui assim também, porque o link está aqui embaixo. Então, se inscrevam na Oficina do Candi, o link está aqui embaixo. Para o pessoal do Instagram, o link está na bio. Eu espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Amanhã não tem live, amanhã é sábado. Amanhã é dia da Sensei descansar a garganta, porque a Sensei fez 10 lives essa semana. Mas segunda-feira eu tô de volta, com mais kanji, mais tema interessante de língua japonesa. E fiquem de olho no Instagram, que eu vou abrir umas caixinhas de perguntas durante o fim de semana. Se vocês puderem responder, vocês vão me ajudar bastante. É isso, gente. Obrigada pela participação. Pessoal do Instagram, todos care. Pessoal aqui do YouTube e do Facebook. Até a próxima. Se inscrevam. Tchau, tchau.